Voltámos aos jogos em casa e voltámos a ter pressão de ganhar. Nós voltámos ao 4-3-3, que nos deu 2 vitórias em casa nos últimos 2 jogos, em casa, porque o último perdemos fora de casa. E jogamos contra o campeão nacional, Duarte Inácio. Começamos o vídeo e peço-vos já, maltinha, é um pedido muito fácil de cumprir, é só meterem pause e deixarem um grande like aqui no vídeo, que nos apoia imenso. Sigam-nos no nosso Instagram, sigam-nos no nosso Discord. Se quiserem, sigam-nos no nosso TikTok, que tem um canal, por acaso é do outro canal de Futebol Manager, se calhar não vale a pena. Malta, vamos ao que importa, vamos jogar jogo contra Duarte Inácio, na nossa própria casa. Portanto, temos de ganhar, hoje a ver se não nos esquecemos de pôr isto como deve ser, porque ontem houve um errozinho e apareceu este ecrã durante o jogo todo e vocês não viram as oportunidades. Desta vez não nos vamos enganar, bora lá. Que começa a partida. Desta vez temos Luís Dias e Madueke em campo, jogadores que estão em boa forma. Começamos muito bem com várias oportunidades de golo, malta, mas sem golos. E sem oportunidades claras de golo que nos façam ver a simulação do remate. Temos agora a primeira. É a primeira e não entra. 5 remates para nós, 0 golos. Estamos a desperdiçar as nossas oportunidades. Agora o adversário também tem uma oportunidade. Modric falhou. A bola foi à trave. Temos uma primeira parte com bastantes remates, sem cartões, sem lesões. O árbitro, se não me engano, é vermelho e fomos em dureza normal. Tenho quase a certeza disso. Deixem-me só confirmar. Exatamente, árbitro vermelho. Porra, precisamos de mais oportunidades, malta. Lindo lance. Luís Dias e Mbappé. Bora, Mbappé. Ele anda melhor. O Mbappé está a melhorar, mas falhou. Cartão amarelo. Estamos a jogar bem, malta. Estamos a jogar bem, só falta o golo. Mais uma oportunidade que não entra. Agora uma para eles também. Boa bola para eles. Lewandowski pode fazer 1-0. Atenção ao perigo. Ei, Fónix, o que é isto, malta? Finalização perfeita. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Bora, Madueke. Anda lá, a resposta. A resposta, Madueke. Bora lá. Falha. Bora lá, caraças. Cruzamento. Maguire para Luís Dias. Ei, isto é inacreditável. Inacreditável estas simulações, pá. Dão cabo da cabeça de uma pessoa. Mais uma oportunidade também para o Duarte. E 2-0. Isto é para rir, foda-se. Ridículo, ridículo, ridículo. Perdemos na nossa própria casa, é que nem o empate tiramos daqui. Eles estão fortes também agora no final do jogo. Terrível, malta, terrível. Não sei se repararam, mas Maguire foi uma contratação. Contratámos hoje o Maguire. Tivemos umas vendas, contratámos o Maguire e se calhar já estou arrependido. Portanto, perdemos, malta, 2-0 na nossa própria casa com o jogo desta maneira. Portanto, 5-2-3 a ser bastante eficaz. Isto é uma roleta, a verdade é essa. O jogo é uma espécie de roleta. A gente tem que procurar sempre a nossa sorte, sabendo que ela pode não vir, não é? Portanto, a gente faz para procurar, tal como o Duarte fez. Ele fez um bom jogo fora de casa. Estatisticamente, fora de casa é um jogo bastante aceitável. Mas nós merecíamos, se calhar, pelo menos sair daqui com um ponto, acho eu. Portanto, saímos daqui com uma derrota pesada para nós, para a nossa ambição, porque somos derrotados 2 vezes seguidas. Portanto, ontem e hoje somos derrotados 2 vezes seguidas. E se a gente olhar para as estatísticas de um jogo e outro, aqui perdemos 4-1 num jogo em que 10 remates a 7, 57-43 de posse de bola, 40% de conversão para o adversário. Também teve muitos cantos, embora os golos, penso que não houve golos de canto. Mas claramente uma eficácia extrema do Carlos, num jogo de 10 remates a 7, e hoje é precisamente o contrário. Somos nós a fazer, neste caso são 11 remates a 7, mais 2% de posse de bola do que o jogo anterior e uma conversão de 0.
Portanto, e o adversário volta a ter uma conversão altíssima. Portanto, são 2 jogos em que a gente sai com 0 pontos e se tivéssemos sorte, saímos com 6. Portanto, se fosse a sorte na mesma proporção do azar que tivemos nestes 2 jogos, saímos com 6 pontos em vez de 0. Se fosse tudo normal, se calhar saíamos com uma vitória e uma derrota, eventualmente um empate ou 2 empates, uma vitória e um empate, depende de muita coisa, tudo pode acontecer no jogo, tem a ver com probabilidades e é o que é. A gente teve azar nestas probabilidades dos últimos 2 jogos. Portanto, temos uma equipa completa, bastante forte, mas Maguire, eu não sei que nota teve o Maguire. Deixa-me lá ver a sua estreia. Nota 6 para o Maguire, Phoenix. Nota 6 para a estreia de Maguire. O ataque teve toda a gente teve nota 7, portanto não foi um bom ataque para o nível que eles têm. Portanto, vamos ver os resultados. Johnny ganha ao Carlos Grativol, grande vitória do Johnny que está em segundo lugar. Cascão perde contra o Zé Tigresa. Aí, com caraças, Zé Tigresa também aqui a safar-se bem com o 6-3-1, a ser bastante eficaz. Metusalém Severino a ganhar um 0 ao Pinto Blue. Bom resultado também do nosso convidado especial do Brasil, Metusalém Severino. O Strig continua a ganhar. Porra, olha, foi um jogo igual ao nosso. Praticamente igual ao nosso. Strig a ser extremamente eficaz. Nós perdemos 2-0, o King ganha 3-2, muito bem. Ao Andrei. O Medinas volta a perder. E com expulsão também não ajudou, não é? Mas depois da expulsão ainda fez um gol. Mas aos 83 lá foi mais uma derrota. O Strig está com muitas derrotas. É incrível. O Simões também a ganhar 2-1. Grandes jogos, malta, grandes jogos. Olhamos então para a tabela e somos obrigados a descer. Portanto, estávamos em segundo há bem pouco tempo, já estamos em quinto. Portanto, isto mostra também o equilíbrio, a pouca diferença de pontos que há entre todos os treinadores, excepto o Estrilho, que está completamente isolado. Mantém 8 pontos de diferença em relação ao Johnny. Temos as vitórias do Zé Tigresa e do Metusalém Severino que nos ultrapassam, portanto aproveitam para nos passar. O King e o Lil Jeep também passam Carlos, o Cascão e o Messi. Portanto estão bem. Reparem numa curiosidade, é que nesta jornada não houve empates, portanto só vitórias e derrotas. Para quem perde é mau, porque perde bastantes pontos em relação aos outros. O melhor plantel do Estrilho continua, está fabuloso. Agora Zé Tigresa a chegar-se à frente com um plantel também incrível de nacionalidade portuguesa. Atenção, com António Silva, Nuno Mendes, espetacular. Diogo Costa, este aqui o João Tomás, André Ricardo, interessante o plantel dele, muito bem. Este nem conheço, o Marçal, Yania Marçal, não sei qual é o último nome, mas tem 20 anos, é um bom jogador. São jogadores que ele foi buscar ao Olhar, especificamente. Nós neste dia vendemos alguns jogadores e comprámos Maguire. Maguire. Por acaso acho que foi de manhã as vendas. Tivemos aqui uma, não. Isto foi o Maguire que comprámos. Portanto, tivemos aqui a do Vicário. Portanto, foi uma ótima venda. Vendemos o Vicário por 86 milhões. Era um guarda-redes de 90 e tal. E comprámos por quase o mesmo preço um jogador que vale quase o dobro. Portanto, o central Maguire, que tem a tal nacionalidade inglesa, que é uma nacionalidade que eu estou à procura de fazer. Portanto, já tenho 3, 4, 5 jogadores ingleses. Portanto, mais um. E com jeitinho já consigo ativar o bónus. A gente já mandou vir um defesa esquerdo inglês que faz depois a linha defensiva toda inglesa, se estes dois depois forem vendidos. Temos já aqui 4 jogadores à venda. Vamos ver se temos sorte também amanhã no mercado de transferências. Malta, próximo jogo, e eu esqueci-me de ver a sondagem. A sondagem ditou que nós íamos ganhar ao Duarte Inácio com uma esmagadora maioria. Portanto, as pessoas demasiado confiantes em nós. Demasiado confiantes em nós, e nós perdemos, desiludimos os nossos telespectadores com uma derrota. Infelizmente não foi bom para nós. Próximo jogo é contra o Andrei. Portanto, vamos jogar contra o Andrei fora de casa, e ele está numa fase aceitável. Portanto, ele está neste momento em onde é que ele está? 13º lugar, com 19 pontos. Com 19 pontos, em termos de valor de plantel, o Andrei é o penúltimo, com 625 milhões, mas sabemos que são plantéis sempre fortes, portanto não temos uma vantagem absurda através do plantel, longe disso. Portanto, são plantéis fortes. O nosso é melhor, mas o deles também é forte, é um plantel aceitável. Vamos meter aqui o jogo, portanto, Andrei, empate, Santana. Portanto, é a rodada 21, não é?
Está aqui a dizer. Até vou pôr aqui. Ok. Passem lá para dar o vosso voto, maltinha. A ver se nós nos chafamos amanhã. Aqui é PM. Ok. Infelizmente hoje não correu bem contra o Duarte. A malta esperava a nossa vitória, mas não nos chafámos. Não nos chafámos, portanto quem votou no Duarte a sair-se a acertar. Ora bem, malta, vamos aqui à Liga de Grupo. Desta vez mudámos para o 5-3-2, uma tática de contra-ataque, para ver se começamos a ganhar uns joguinhos. Olha que bem, logo no primeiro remate. Estamos a perder. Este jogo não sei o resultado, só sei o da batalha. Aqui, como é óbvio, não há tanta pressão, não é? Mas a gente gosta sempre de que a tática resulte, não é? Portanto, até agora não está a resultado todo. Muito bem, boa vitória aqui do Messi. 9 remates a 5, jogou muito bem em 4-3-3. Portanto, o contra-ataque aqui a não resultar. A não resultar de todo, tem que mudar aqui alguns parâmetros. E o próximo jogo é com o Simões, que eu acho que está em primeiro, não? Tá, o Simões está em primeiro. Vai ser o nosso adversário fora. A gente vai mudar de tática, mas assim vamos lixar o Simões. Mas vamos ver se ganhamos o jogo. Vamos pôr aqui os jogadores a treinar. Ora, vamos então dar aqui um saltinho na batalha. Não sei se ainda dá para vermos o simulador de jogo. Deixem-me lá ver. Boa, dá para ver, bora lá. Portanto, jogámos fora em 4-5-1 porque a nossa equipa só está formatada para já para isso. Nós começámos com o objetivo 9 e eu não gosto de ir em 4-3-3 sem ter uma equipa bastante confortável, vá. E neste momento não temos nem perto nem de longe. Portanto, vamos optar ainda por o 4-5-1, que é uma tática que está a ser forte contra eles. Estou a sentir que está a trazer bastantes bons resultados, portanto estou a insistir nela. E empatado aos 82, será que acontece mais alguma coisa? Não. Portanto, termina 0-0. É um ótimo resultado sempre fora. Um jogo equilibrado. O adversário tem mais 2 remates, tem mais 6% de posse de bola, mas é bastante equilibrado. Resultados de hoje: o Bruno infelizmente volta a perder. O Duarte Inácio ganha 4-1 numa ótima vitória. Em 4-3-3, muito bem o Duarte. Nós empatamos. O Johnny Ricardo ganha 1-0. Portanto, com uma expulsão do adversário no início, domina o jogo e ganha. Podia não ter ganho, mas foi eficaz. Às vezes estes jogos são sorrateiros. Aqui o Konnichiwa, o Leandro, fez um ótimo resultado também, um empate fora, e jogou bastante bem. Jogou mesmo bastante bem. Isso faz com que tenhamos uma jornada positiva de 3 pontos e aumentamos a vantagem. Portanto, de repente aumenta a vantagem para 9 pontos. Já é uma vantagenzinha aceitável. Portanto, vamos jogo a jogo, ir pontuando sempre que podemos. Portanto, está uma batalha super renhida, mas está a nosso favor. Aqui a mesma coisa. Aqui está uma batalha super renhida a favor do Born e ainda o SSR. Portanto, está uma batalha difícil, ok? Uma batalha muito complicada, as coisas não estão a sair bem aqui à equipa B. Na equipa C as coisas também estão complicadíssimas. Contra este grupo que nos ganhou a última batalha, está 26-29. Portanto, seria importante trazermos daqui 2 vitórias. Será que conseguimos? Porque ambas as batalhas, as 3, estão muitíssimo renhidas. Até a nossa, que é em teoria a mais folgada. Mas estão as 3 bastante renhidas. Podíamos sair daqui com 3 derrotas, é possível. Mas nós gostávamos de sair daqui com 2 vitórias para irmos subindo. Normalmente isto são grupos que estão mais à frente que nós no ranking. A nossa academia está no lugar 40 e qualquer coisa, portanto 40 e... agora descemos? Não. Está aqui 43. 43, portanto ganhando aqui umas batalhazinhas era bom. Era muito bom para nós. Não sei se encontro aqui algum deles. O nosso grupo A está aqui em 13º, agora estamos mais lentos nas batalhas. O Elite Legends Gold também baixa um bocado, portanto estamos aqui todos um bocado perto uns dos outros. Os Sintra Cru estão mais fortes, portanto neste momento os Sintra Cru estão mais fortes, em 4º lugar a nível nacional, portanto estão aqui numa boa onda de vitórias, estão num bom ritmo e é assim que devem continuar também para subirem no ranking e tentarem chegar o mais alto possível. Eu não sei se eles já chegaram
ao top 3 alguma vez? Não sei. Nós nos Portugal, o máximo que chegámos foi em segundo lugar, ficámos em segundo lugar. Tivemos umas semanitas em segundo lugar. O pastel de nata também é importante reforçar que está mais forte, portanto volta a estar forte. O pastel de nata, aqui a aproximar-se do top 15, está aqui em 17º muito bem. Depois temos este grupo OSM, o melhor grupo, é um grupo relativamente recente que aparece também para jogar no competitivo, é bom termos grupos assim, portanto aqui também a fazer uma grande evolução no ranking. E os grupos brasileiros continuam um bocado maus nisto, portanto não tão competitivos. Portanto aqui temos mais um português em 32, Champions OSM, temos o Zitismo em 38, depois nós estamos na nossa academia em 43 e depois aparece o Dynamis como primeiro grupo brasileiro, ou seja, a nossa academia está bastante melhor do que o melhor grupo do Brasil. Portanto, a malta do Brasil precisa de estar mais competitiva. Aqui os Tugas, que era originalmente um grupo português, daí o nome Tugas, mas depois transformou-se num grupo brasileiro com alguns portugueses. Depois temos aqui mais para baixo Dedicação, Foco e Ambição e da Holy Bastards. Portanto, falta aqui o Quinas de Ouro. Portanto, falta-nos ranking brasileiro, está bem? Falta-nos ranking brasileiro. Portanto, quem é do Brasil, organize, foque-se em competições, em batalhas. Portanto, não faz sentido vocês estarem a dispersar a atenção. Nós temos um molde oficial, que é as batalhas de grupo. E dentro disso, eu acho que os grupos brasileiros devem se focar em chegar longe no ranking. Porque é o ranking oficial que nós temos a nível de batalhas. É um ranking bom, ao contrário do ranking de treinadores que não vale nada. O ranking de grupos é bom, está bem feito, está construído. Portanto, quem ganha sobe, quem perde desce. Não há maneiras de pôr multicontas nem nada. São batalhas. Agora, há grupos que estão a preferir, por exemplo, jogar competições com moldes iguais das batalhas, portanto vão fazer batalhas nas mesmas, mas em competições organizadas nos fóruns, e depois interiormente, ou seja, esquecendo as batalhas de ranking. Isso não faz sentido. Portanto, os moldes são iguais praticamente, e estão a abdicar do ranking oficial para jogar batalhas de fórum. Isso não concordo. Ou seja, se vocês querem jogar batalhas de fórum e torneios de fórum, conciliem, tentem conciliar, ou seja, joguem as batalhas competitivas sempre em primeiro lugar porque é o ranking oficial, depois divirtam-se com mais competição nas batalhas de fórum, por exemplo. Cada grupo obviamente que sabe de si, mas os moldes são muito parecidos, não é? São batalhas, acabam por ser batalhas de um lado e do outro, portanto não faz sentido estarmos a jogar batalhas a feijões, que são os torneios de fórum, em vez de estar a jogar batalhas para o ranking de grupos de treinadores. Portanto, se calhar esse pode ser um problema também dos grupos brasileiros, não sei se será o caso, mas faz-nos falta grupos do Brasil no top 10, no top 20, no top 30, no top 40, o primeiro que aparece está abaixo do ranking 50, e não pode ser. Os brasileiros têm qualidade e têm capacidade para estar mais elevados. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um saltinho no episódio de ontem. Episódio 19, que o nosso amigo Diogo Cardoso diz: 4 derrotas consecutivas para ele. Tem sido difícil, mas vou continuar na luta até ao fim. Acho que preferia a equipa mais fraca e ganhar do que a melhor e perder. Bom vídeo, abraço. O nosso amigo Diogo Cardoso hoje ganhou. É o treinador Lil Jeep e ele começou com um plantel bastante fraco. Esse plantel bastante fraco dava-lhe vitórias e agora que o plantel dele está mais forte, ele já não está a conseguir ganhar. No entanto, hoje volta às vitórias contra o debilitado e aleijado Medinas. O Medinas está realmente fraco no que toca a resultados. Ele tem um plantel extraordinário, mas a equipa não está a corresponder e ele está numa espiral, numa bola de neve negativa e não consegue sair da bola de neve. Isto é normal no OSM. João 24D, o nosso amigo, agora pelos números, presidente há 1 ano e 5 meses, só por causa disso vou ver quem é porque o nickname está diferente. É o nosso amigo João Dias, NASA, já presidente do canal há muitos meses, agora já mais de um ano. Já tem aqui esta medalha, eu acho que é a final de 1 ano, não sei se tem medalha de 2 anos, mas já tem aqui a cor dourada, que é a nossa medalha mais avançada, penso eu. Eu acho que ainda tenho uma dos 2 anos, deixa-me só ver. Aqui está os níveis, mas atenção que eu tenho que corrigir uma coisa, porque o NASA é o João Silva, aqui é o João Dias. João Dias, eu estou a ficar maluco, porque eu estive à procura do teu nickname. E há-de-me confirmar se é um João Dias antigo, que era João Dias 081, uma coisa assim parecida.
Se é esse o teu nickname, porque eu nos presidentes mais recentes, apesar de estares aqui há 17 meses, fiquei à procura do teu nickname e não encontrei. Há-de-me dizer, João, há-de-me dizer qual é o teu nickname. Escreve no comentário do vídeo da manhã ou manda-me mensagem. O nosso amigo João Dias, um dos presidentes mais antigos. Estava eu a dizer, portanto, ele tem este ícone já, o dourado, que era o mais avançado de todos. Eu depois criei mais tarde um, que foi este, este é mesmo o final, portanto, o ícone 2 anos. Começa-se verde, azul, laranja, vermelho, amarelo, que é o de 1 ano, e aqui de 2 anos. Só o Cascão e só o Estrilho é que, quando fazem comentários, têm este ícone. São as únicas pessoas com mais de 2 anos de presidente. Temos o Nassa, agora sim o Nassa, quase nos 2 anos. E temos o Simões quase nos 2 anos. Penso que é o Simões também. Não, o Simões está com 10 meses, porque ele teve que mudar de conta. Ele na verdade já estava também quase com 2 anos, mas agora ele mudou a conta do Google, portanto voltou aos 10 meses. João mais antigo, cá está o logo, o Cascão segundo, Estrilho e João Silva, que é o Nassa, em terceiro e quarto. Aqui está o João Dias que falámos, com a medalha dourada, tal como o Francisco Madeira. São os presidentes mais antigos. Isto está tudo por ordem, por isso é que eu consigo meter tudo certinho. Ora bem, maltinha. O nosso amigo João diz: Boas Santana, que modo de carreira fantástico. Temos os trilhos já com a estrelinha de campeão, é verdade. Mas do segundo para baixo tudo pode acontecer. Tanto ficar nos 5 primeiros como nos 5 últimos. É verdade. É verdade, a liga está super imprevisível. Nós perdemos 2 jogos, como é normal, e agora temos o jogo fora, podemos perder o terceiro. Podemos sair daqui com muitas nódoas negras. Portanto, estamos feitos. O segundo lugar, que parecia um objetivo bonito, está mais longe depois de 2 derrotas seguidas. Infelizmente não pude participar neste modo de carreira, mas o próximo não posso perder. Fico à espera ansiosamente. Um abraço aqui ao nosso amigo João Dias. Grande abraço e obrigado pelo teu apoio. Aqui o user VK1 diz: Santana, estava a treinar o Almeria na Liga Espanhola e ganhei 4-0 contra o Granada, fora de casa, e só usei 4-3-3-B. Força nisso, se está a resultar, para que mudar, não é? José Santos, boas campeão. A Game Basics precisa urgentemente fazer alterações importantes, como por exemplo o olheiro. Acho exagerado o tempo de espera, 18 horas. Eu acho que é 16, não é? Agora estou a ficar maluco. Okay. Às vezes já duvido de mim próprio. Tenho ideia que é 16, mas pronto, vamos supor que é 18. Posso também estar a fazer confusão. E nas transferências vejo muitas vezes os jogadores mais velhos serem vendidos mais rapidamente que os mais novos. O que para mim não faz sentido, mas para além dos treinadores venderem e comprarem mais do que outros, ou seja, isso está completamente desajustado e outras coisas, mas o jogo precisa de ter mais equilíbrio para todos. Espero que consigas fazer um milagre e vencer a Liga pela primeira vez. Já mereces, um abraço. Obrigado, amigo José. Infelizmente, com estas 2 derrotas as coisas complicam-se bastante para nós. A gente vai fazer o melhor que podemos, mas para isso também precisamos que o Estrilho comece a tremer, e ele não está a tremer. Quanto à Game Basics, sim, eu concordo que a Game Basics podia fazer várias coisas diferentes. Várias coisas, principalmente mudar o ranking de treinadores, que está uma lástima. E também, se calhar, diminuir um bocadinho mais o fator sorte que está envolvido a cada jogo. Tiago Medinas, bem, o OSM não me deixa ganhar. A ganhar 2-0 ao intervalo. Vou perder 3-2, meu Deus. Ainda, sinceramente, porra. Isto é de para andar aos céus. Eu não reparei que ele estava a perder 2-0 no último jogo. O Medinas estava a ganhar, desculpem. Estava a ganhar 2-0 contra o Johnny. 2-1, 2-2, 3-2. Pumba! Num jogo olha, joga também como nós. É um jogo muito semelhante ao nosso de hoje, em que também perdemos 2-0. Enfim, há coisas dos diabos, não é? O Henrique ri-se e diz: o ecrã estava parado, não vi o jogo rolar. É verdade. Aqui a nossa amiga Roseline diz: pois é, também não vi nada. Eu estava achando que a tela do meu celular travou. Estava pronto para reiniciá-lo. Eu também pensei que era do meu celular dando problema. E eu disse: esqueci-me de mudar o ecrã. É verdade, porque o episódio passado foi Isto também às vezes é engraçado, mas não foi de propósito. Basicamente estava a dar o jogo. Onde é que está?
eu estava para aqui estava a falar e o jogo não estava a acontecer nada. Os golos a aparecer e tal, a aparecer e vocês não estavam a ver nada. Mas estava a fazer o relato, embora basicamente parecia que o ecrã estava encravado. Mas hoje já não aconteceu esse erro, felizmente. Malta, um abraço e até amanhã. Deixem um likezinho no vídeo e esperemos que amanhã corra melhor, que hoje não correu nada bem. Nada bem. Um abraço a todos, um ótimo dia. Obrigado à malta que é presidente e apoia o nosso canal. Obrigado a quem deixa uma doaçãozinha, está no primeiro link da descrição. E amanhã há mais, na hora do costume. Tchau, malta, até amanhã.